Obrigada. Fabiano, eu queria começar falando contigo um pouco sobre o petróleo, né? Petróleo que chegou aí, menor patamar do ano, né? A gente está vendo uma grande volatilidade recentemente do petróleo, mas agora atingindo mínimas aí, temores, né, de desaceleração da economia global, o barril sendo negociado até abaixo dos $90. A gente lembra que há um tempo atrás se falava, né, tinha algumas casas que chegavam a falar barril ali acima de $300. Como que você está vendo esse movimento do petróleo? Fatores que você acredita que estejam contribuindo mais para esta queda? Então, é para ver como é difícil a gente até fazer expectativas muito longas, né? Principalmente com commodity, vivendo num mundo tão tenso como a gente está vivendo. Acho que a guerra acabou puxando bastante também, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo a China com essa política de Covid-0, acho que está pegando bastante o petróleo. A OPEP está tentando ali segurar um pouco, né, com esse corte de produção. Eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho com os Estados Unidos e China, assim, daqui para frente. Acho que a China, acho que o mês decisivo ali vai ser outubro, né? A gente vai ter a eleição, né? A reeleição do Xi Jinping, provavelmente. Acho que talvez aí a gente consiga ter até uma clareza melhor em relação ao que vai ser da economia chinesa, né? O ano está sendo bem difícil, além dessa política zero, do Covid-0 que eles colocaram lá, em algumas cidades grandes que acabou impactando o PIB deles. Provavelmente, muitos analistas falam que isso deve terminar aí depois da reeleição, mas a gente tem que ficar de olho e ver o que eles vão propor para a economia, né? Eles, acho que assim, a China hoje é nosso principal destino de exportação e ela acaba influenciando bastante o petróleo. E por outro lado, os Estados Unidos também, né? A gente está com uma perspectiva ainda de recessão para os próximos anos, então acho que tem que ficar de olho, principalmente esses dois países que acabam mexendo bastante no preço do petróleo. Bom, ainda falando do preço do petróleo, né, que influencia muito ali no preço do combustível, a Abicom informou hoje que a gasolina está 12% mais cara do que o praticado no mercado internacional. Você acha que a gente vai ter mais reduções no preço nesse curto prazo? Quais os impactos que isso pode trazer para a Petrobras? Então, acho que a Petro até sinalizou, né, que ainda tem um espaço para cair mais, mas eu acho que até por toda a dificuldade que a gente está olhando aí no mundo em relação, tanto acho que a oferta ainda um pouco restrita, o OPEP tentando segurar o preço, então pode ser que agora, depois dessas quedas que eles fizeram recentemente, pode ser que eles segurem um pouco. A gente tem eleições chegando, então isso também acaba influenciando, não tem jeito ali dentro. Então acho que assim, eu acho que a Petro ainda vai segurar mais um pouco essas quedas, né? Elas fez algumas quedas recentes, mas acho que agora eles vão começar a desacelerar um pouco até por essas incertezas que a gente tem, não só no mundo, mas aqui na política interna também. E no final acho que assim, acaba impactando sim os resultados da Petro, eu acabei não respondendo, mas acho que o petróleo assim, acaba sendo o principal fator de impacto nos resultados da companhia. Acho que hoje ela é uma empresa muito mais eficiente, né? Então acho que ela acaba não sofrendo tanto com uma volatilidade muito grande que nem era no passado. Mas de qualquer forma tem um impacto, sim, acho que não tão relevante como já foi antigamente. Fabiano, prazer falar contigo, né? Alex aqui falando. Eu queria saber um pouquinho mais, que a gente sabe muito bem que a Nord, né, gosta muito de PetroRio, né, enfim, fala bastante. Sim. Quais são os impactos em relação às juniors, né, em relação a essa queda do petróleo? Ou seja, a gente sabe que se o petróleo também começar a subir, pode até prejudicar, teoricamente, a Petrobras, porque pode pressionar o aumento da gasolina. No caso, as juniors, isso pode se beneficiar. Enfim, qual que é o cenário, qual que é a diferença entre Petrobras e as juniors e por que vocês preferem PetroRio também? Então, acho que um ponto interessante que até os investidores, principalmente quem acaba olhando bastante empresas de commodities, não só do petróleo, mas as empresas elas tendem a crescer os resultados quando ela aumenta a produção, né? Nem todas as empresas de commodities conseguem fazer isso, né? A Vale ela não tem muita capacidade para fazer isso. Se ela coloca uma oferta muito grande no mercado, ela vai derrubar o preço do minério. A Petrobras também ela é muito grande para fazer isso, então eles não conseguem controlar o preço. Eles ali têm ou que crescer a produção ou trabalhar os custos, né? Então essas pequenas elas têm essa flexibilidade boa nisso, né? A PetroRio, por exemplo,
que a gente fala bastante aqui, a gente gosta bastante. É uma empresa que está expandindo muito a sua produção, tem uma perspectiva de crescimento ainda muito grande de produção. Então, assim, no final das contas, ela acaba até conseguindo reduzir bastante os impactos da volatilidade do petróleo. Ela consegue expandir a produção, ela tem ali, consegue manter um custo por barril interessante, ela é eficiente, então ela acaba não sofrendo tanto com os impactos do preço do petróleo. Acho que não só a PetroRio, né, mas acho que a PetroRecôncavo também, né, ela acaba focando mais no onshore, a 3R também, né, ela tem ali mais onshore, mas ela tem offshore também agora. Então são empresas que elas estão crescendo bastante a produção, então no final das contas elas não sofrem tanto que nem uma Petrobras sofre com uma queda do petróleo, por exemplo. Elas conseguem ali ser um pouco mais resilientes. E acho que elas até mostram uma perspectiva de crescimento mais interessante que uma Petrobras, no final das contas. Acho que são empresas interessantes para os investidores acompanharem mais de perto. Legal, Fabiano. Só acompanhando aqui o mercado, né, eu tenho visto aqui as maiores baixas estão entre as empresas de proteínas, né? Agora eu estou vendo aqui Minerva caindo 5%, JBS caindo quase 5%, uma queda, não é só de hoje, né, as companhias também caindo. O que se explica, né, de forma geral, Fabiano? O ciclo do gado, ou algo além disso, enfim, o que você considera aí na Nord em relação aos frigoríficos? Então, acho que o ciclo do gado, assim, no Brasil, a perspectiva é bem interessante, é bem positiva, né? São empresas de spread, elas acabam ganhando ali com spread mais favorável, né, na hora do custo ali, comprando o gado, por exemplo, como a Minerva, e na hora de vender a proteína. Então acho que o exterior acaba mexendo, né? Uma desvalorização não, mas uma perspectiva ruim para os Estados Unidos acaba até piorando um pouco mais, como a Marfrig, por exemplo, uma JBS, e a China para a Minerva, né? Então a China mostrando essa dificuldade em crescer pode impactar um pouco, mesmo com um ciclo do gado mais favorável para ela, se a demanda ali não for boa o suficiente para ela, acaba impactando de qualquer forma. Então, mesmo o custo caindo, com o ciclo de gado mais positivo, se ela não tiver uma demanda mais forte na China, nos Estados Unidos, por exemplo, isso pode impactar. Então, o mercado pode estar mexendo um pouco no preço desses papéis, justamente por essas incertezas, tanto nos Estados Unidos como na China. Uhum. Deixa eu aproveitar, Fabiano, já que a gente está falando, né, aí exatamente de alguns desses cases, vamos saber como que eles estão neste momento. Deixa eu ir ao vivo com o Felipe Nascimento, que está aqui já com o mapa do calor, o Profit aberto aqui, para a gente atualizar como que estão os papéis que estávamos falando agora há pouco, e também já atualizar o mercado como um todo. Depois a gente volta com o Fabiano. Bom dia, Felipe. Oi, Paula, bom dia para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no BMC News. Pois é, Fabiano estava falando sobre o setor de proteína, né? Minerva caindo 5,27, JBS caindo 4,65, Marfrig caindo 3,08. A gente vê também empresas ligadas ao petróleo caindo, né? Prio caindo 3,10 agora, 3R Petroleum caindo 2,23%. Petrobras um pouco descolada desse movimento, né? Subindo 1,18% neste momento, depois daquele tombo forte do petróleo que já falamos aqui neste feriado, ficando abaixo dos $90, hoje inclusive seguindo esta tendência. E aí a gente vê a movimentação positiva nos papéis de Gol e Azul, né? Com essa queda do petróleo, significa que possivelmente haja de repente uma queda no preço do combustível de aviação, isso também podendo trazer benefício para essas empresas. A gente já tinha visto as ADRs de Gol e Azul se destacando muito na Bolsa de Nova York ontem, quando o pregão aqui no Brasil estava fechado, e hoje nada mais natural do que as empresas subirem por aqui também. E só destacando a maior alta do pregão de hoje, IRB, que precificou seu follow-on em R$1 e agora R$1,29, subindo 8,4%. O Ibovespa agora sobe 0,72%, 110.559, retomou os 110 mil pontos, descolado um pouco do cenário internacional. Eu estou até dando uma olhada aqui como que estão as bolsas nesse momento lá fora. As bolsas na Europa seguem em queda, né, depois de toda essa repercussão da fala de Christine Lagarde e também da elevação da taxa de juros, e também as bolsas lá nos Estados Unidos estão em queda também. O S&P cai 0,24, o Dow Jones cai 0,34, a Nasdaq 0,15, também nesse cenário aí da fala de Jerome Powell que a gente estava acompanhando. Paula.
Tá certo, Felipe. Daqui a pouco a gente volta atualizando mais sobre o mercado. Eu quero voltar então com o Fabiano agora, para a gente continuar falando aqui mais sobre alguns cases, alguns setores, né, especificamente. Fabiano Vaz que está aqui nessa conversa com a gente. Fabiano, eu queria falar um pouquinho agora sobre minério de ferro, na verdade, né? Subiu hoje lá na China. Você estava falando agora há pouco, a gente estava falando de outras commodities, você falou até de China, me veio essa outra questão. Minério subiu hoje lá na China, tem sustentado um pouco as altas das empresas ligadas à mineração e siderurgia. Como que você está vendo toda essa demanda, né, pela commodity no cenário internacional, principalmente levando em conta já as restrições lá na China? Eu acho que assim, o minério acaba, é o que tem sofrido mais, né, com essa, principalmente com a desaceleração da China. Acho que de novo a reeleição de Xi Jinping e até o que ele pode falar depois dessa reeleição, se o Estado vai continuar investindo mais. Eles estão com uma crise imobiliária bem forte, isso impacta muito o minério. Então acho que é um ponto muito importante para quem acompanha a Vale, por exemplo, né, commodities metálicas. Eu acho que assim, das commodities é a que tem uma perspectiva um pouco mais incerta, principalmente por causa de China, né? A gente está vendo uma desaceleração bem forte. Essa política de Covid-0 impactou bastante o preço, né? Além da crise ali que a gente começou a ver desde o finalzinho ali do meio do ano passado, a crise imobiliária. Então, acho que é uma commodity que tem sofrido bastante e tem uma perspectiva um pouco mais nebulosa assim, para o futuro. A China é o fator principal e acho que até em outubro vai ser assim, meio que decisivo para a gente ver o que realmente vai ser da economia chinesa daqui para frente, né? 2022 está sendo um ano bem difícil para eles. Vamos ver depois dessa reeleição em outubro o que eles vão colocar, se eles vão entrar com pacotes grandes de investimento, né? Se o Estado vai liderar novamente esse crescimento chinês para os próximos anos ou não. Uma olhada aqui, né, no nosso chat, inclusive, se você estiver aqui acompanhando a nossa programação, quiser fazer alguma pergunta para o Fabiano, fica à vontade. Estou dando uma olhada aqui para ver se alguém já passou aqui, fez alguma outra pergunta, né, exatamente. Teve alguém que falou aqui sobre nióbio em falta. Não sei se você acompanha especificamente o nióbio. Você acompanha, ou Fabiano? Tem alguma informação aqui? O Arthur não. Que perguntou, não acompanho. A gente vai tentar apurar aqui também para ver. Eu sei que o Alex tem mais perguntas aqui para o Fabiano. Fica à vontade, Alex. Ô Fabiano, a minha pergunta que eu queria colocar aqui na discussão, principalmente tem comentado aqui de frigorífico, sobre commodities, mas, por outro lado, a gente tem olhado também, por exemplo, aqui o varejo, né? Qual que é a sua opinião em relação ao varejo? Principalmente depois da fala do Roberto Campos Neto aí, colocando um balde de água fria, né? Será que realmente o varejo pode, né, demorar um pouco mais para engatar? Ou você acha que realmente isso pode trazer mesmo assim, as taxas de juros podem estar ali próximo do platô, ali próximo das máximas ali, mesmo com o ajuste de 0,25? Então, acho que assim, o investidor ele até fica meio confuso no final das contas, né? Se a gente acabar acompanhando notícia todo dia, cada hora a gente tem uma visão diferente. Acho que no final das contas a gente sempre soube que a taxa de juros não ia cair assim tão rapidamente. A gente tem uma expectativa que isso ia, pelo menos até o meio do ano que vem, a gente ia ver a taxa de juros ali mais ou menos nesse patamar. Quando o BC sinalizou que eles estavam chegando ali num ponto que ia terminar o ciclo ali de alta, a gente começou a ver alguns papéis um pouco mais para PIB, né, PIB doméstico, subirem bastante desde julho, se eu não me engano. A gente viu incorporadoras tendo uma performance boa, varejistas também. Mas de qualquer jeito, assim, a gente precisa... O Brasil é sempre muito incerto, né? A gente tem uma eleição aí para no mês que vem, em outubro já. Acho que vai ser um ponto bem importante para a gente conseguir entender o que vai ser desses papéis que acabam dependendo bastante de atividade econômica, né? Então, acho que esse vai ser também um ponto-chave para a gente entender. Mas, de qualquer jeito, acho que é uma perspectiva um pouco melhor do que a gente tinha alguns meses atrás. Os juros assim, parando de subir, a gente está vendo uma taxa de desemprego ali em queda, PIB sendo revisado, né? A gente está tendo um crescimento bem interessante do PIB, a inflação parece que começa a pelo menos a parar de subir, né? Com uma tendência aí de queda já começando. Então, assim, são perspectivas, fatores favoráveis, mas de qualquer jeito a gente tem que esperar, né? Aqui no Brasil, assim,
A gente tem mudanças muito rápidas e isso sempre impacta ali as nossas perspectivas. Tem que ir com calma. Acho que o mercado acabou abrindo oportunidades boas no varejo, mas vai precisar ter um pouco mais de paciência até para a gente conseguir ter uma clareza melhor de futuro. Tá certo. Fabiano, quero agradecer, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, pelo seu tempo, trazendo aí seu ponto de vista sobre cases, setores importantes aqui para o nosso mercado e também internacional. Fica aqui o convite também para voltar em outras oportunidades. Obrigado, Paulo. Obrigado, Isa. Obrigado, Alex. Tchau, tchau e um bom dia para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Aí conversamos com o Fabiano Vaz, né, analista da Nord.